Olá, amigos do xadrez. No torneio de Biel que está acontecendo agora, na penúltima rodada, o Mamediarov venceu o Magnus Carlsen e já levou o torneio com uma rodada de antecipação. Oz, vem cá, chega perto aqui. Vamos ver a partida sensacional. O Oz junto aqui, infelizmente estou sem câmera hoje. Depois de D4, cavalo F6, C4, G6, G3, bispo G7, bispo G2, roque, cavalo C3, D6, cavalo F3, nós entramos numa defesa índia do rei com C5 agora. Uma variante diferente, menos teórica, menos jogada, mas o Mamediarov seguiu com roque, cavalo C6 e E3. O próprio Mamediarov falou que não gosta desse lance. É um lance meio estranho que fecha o bispo de C1. Seguiu D5 e na entrevista no final, engraçado que o Mamediarov disse que esse lance não é bom. O Carlsen jogou D6 e depois D5. E o Carlsen falou que depois do cara jogar E3, com certeza é bom. Mas disputas aí à parte, seguiu C toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5 e o Mamediarov mandou um cavalo E5 aqui, descoberto em cima da dama. O Carlsen dama D6, cavalo C4 atacando a dama, dama C7, D5, torre D8, fazendo uma oposição aqui em cima da dama. Bispo D2, agora ele obstruiu o ataque e ameaçou tomar o cavalo. E ameaçou essa captura em cima do cavalo. Cavalo B4. Bispo captura cavalo de B4. C toma B4. Torre C1. Depois de torre C1, A5, A3, B toma 3, B toma 3 e A4. Dama D3. E aqui o Magnus Carlsen jogou bispo F5. Depois da partida ele sugeriu torre A6 ou bispo D7. Dando a linha com D6, E toma D6, cavalo E5. Começa um show de complicações aqui. Dama A5, cavalo toma D7, torre toma D7, bispo D5 e possivelmente a posição está jogável, segura. Bispo F5. O detalhe é que agora o Mamediarov joga E4, bispo D7 e dama E3. Esse lance que ele falou que não viu quando jogou bispo F5. Agora o branco fica entrando em B6. Torre A6. O Magnus Carlsen disse que não está gostando da sua posição. E5. B5. Atacando o cavalo, mas o Mamediarov, em vez de entrar numa complicação tipo cavalo D6 aqui, mais uma vez explorando descoberta, jogou mais simples mesmo, jogou D6. O Carlsen acertou dama B8, é o melhor lance. D toma E7 atacando a torre. Torre E8. Torre de FD1 atacando o bispo. O cavalo ficou caindo aqui, mas o Mamediarov foi fazendo vários ataques seguidos. Torre toma E7. Dama C5.
Mais ameaças seguidas. E aqui o Carlsen jogou dama F8. O lance do computador aqui é bispo F8, que é muito estranho voltar esse bispo. Mas a ideia é, se por exemplo jogar cavalo D6, agora ele pode tomar o peão. Né? Torre toma E5, atacando a dama, porque se a dama tomar em E5, torre toma D6. E as pretas ficam com um par de bispos e um peão como compensação. Então algo tipo, se torre toma torre, bispo toma, com dois bispos bem fortes. Né? Seria a forma correta de jogar. Mas dama F8 é um lance bem humano, sem entregar nada. Cavalo E3, sensacional o lance do Mamediarov. O detalhe é que se tomar em E5 com o bispo, por exemplo, torre toma D7, torre toma D7 e dama toma E5. Ficam duas peças pela torre, com vantagem para o branco. E se tomar de torre, segue dama toma dama de F8 cheque, bispo toma F8, torre toma D7. Essa posição aparentemente boa, porque o peão de A3 está caindo. Segue bispo A3, torre C8 cheque, rei G7, torre de C, C7. Torre F6, tem que defender o F7. Cavalo G4. Ataca a torre. Agora o problema é que começa uma perseguição em cima dessa torre. Para ver se consegue capturar o peão de F7. Depois de torre E1 cheque, bispo F1, torre F5 tirando a torre do ataque, rei G2. H5 atacando o cavalo, por exemplo, cavalo E3, torre F6, cavalo D5, torre F5, bispo D3 e a torre tem que sair da defesa do peão ou entregar a qualidade. Por exemplo, saindo da defesa, segue torre toma F7, rei H8, torre H7 cheque, rei G8, cavalo F6 cheque, rei F8, torre de C, F7 mate. Então, depois dessas linhas muito complicadas, foi uma partida muito complexa, o Carlsen jogou bispo E6, não tomou nada. Dama toma B5, aqui agora, torre de A7, cavalo D5. Segue um jogo bem complicado, bispo toma D5, torre toma D5. A posição deu uma acalmada, mas o Mamediarov ficou com um peão a mais na ala do rei. Uma pequena vantagem. Torre de E, B7, ataca a dama. Dama D3, torre B8, H4, dama E8, dama D4, dama E7, F4. Procurando realmente a vitória Mamediarov. O peão de A3 está caindo. Mas se o Carlsen toma esse peão direto, dama toma A7, vai cair na torre A7, mas está caindo a torre aqui também C1. Dama toma C1 cheque, rei H2. E se tentar um contra-ataque, por exemplo, com torre B1, para tentar algum mate, não tem mate, por exemplo. Dama A8 cheque, bispo F8, torre D8, dama G1 cheque, o rei vai para H3 e não tem como seguir o ataque incrivelmente. O parecido ocorre com torre B2. Torre B2, torre D8 cheque, bispo F8, dama A8 e dama C2 não adianta nada, porque está defendido. Então, o Magnus Carlsen, via jogar dama toma peão, jogou bispo F8. Rei H2, torre de AB7, coordenando as torres. Aí seguiu dama toma 4. Tomou o peão de A4 aqui agora.
O Carlsen, dama toma 3, trocou as damas. Dama toma 3, bispo toma 3. Chegou numa posição bem difícil para o Carlsen. Apesar do bispo de cores opostas, tem duas torres no tabuleiro ainda. E é bem difícil ficar defendendo essa diagonal sem uma peça, um cavalo ou um bispo. Torre de CD1, bispo E7, rei H3, torre C7, H5 e uma decisão surpreendente do Carlsen. Já ia ser bem difícil defender por causa do detalhe de segurar F7, mas se trocar todos os peões, ficar só um, a chance de empate é bem grande. Mas o Carlsen resolveu jogar G, toma H5, debilitando toda a sua estrutura. Bem suspeito, mas o nome de ela mandou um F5, Carlsen F6 e E6. Essa devia ser a ideia do Carlsen defensiva, né? Agora o peão está bloqueado firmemente aqui. O bispo já não vai ter mais essa diagonal para criar confusão. Parece que ele fez a coisa certa. Torre B3, torre D7, torre de BC3. Torre A1. Qual vai ser a ideia do Mamediarov? Se der um cheque em A8, por exemplo, qual que é a ideia dele, né? Rei G7, torre A8, rei H6. Torre A8, então a única ideia é pressionar o bispo, tira o bispo B4. Torre B8, ataca o bispo E7. Bispo E4, torre 3C4, e parece que o Carlsen conseguiu uma posição aí inexpugnável, né? O Mamediarov mandou o bispo D5, torre de 4C5, bispo E4, tirou o bispo, que aqui pode seguir algo tipo torre toma torre, o bispo vai ficar caindo. Então, tirou o bispo, torre C4 perseguindo o bispo, bispo D5, e o empate era um bom resultado para o Mamediarov, que lidera o torneio, mas ele evitou a repetição de lance, torre de 4C5 com torre B7, seguindo a luta. Se o Carlsen joga torre toma torre agora, joga bispo toma torre. E agora o bispo está caindo, e se tirar o bispo, E7 que ganha na hora, ganha a peça, no mínimo. Então, torre toma torre de D7, torre toma torre, torre A5, bispo C6, bispo A3, torre F7. Aqui, posição extremamente difícil de defender. Está caindo o peão de F6, se o rei avançar, cai o peão de H7. O Carlsen achou uma defesa incrível. Torre E5. Depois da entrevista final, o Magnus disse que depois de rei H4, ele viu que tinha errado e que estava perdido, já que o rei dele não pode entrar em G5 mais, que era a ideia dele. Só que para o computador, essa posição aqui não está perdida. O torre E5 realmente foi um lance brilhante. Depois de torre E5, o Magnus estava esperando torre toma peão cheque direto. Mas aí o rei vem para G5, torre F7, bispo D6, bispo D7, e está bem defendido aqui, né? Por exemplo, né? Torre E3, rei G2, torre toma peão cheque, rei F2, H4, E7, parece que vai ganhar, mas bispo C5 cheque, rei E2, torre E3 cheque, rei D2 e torre toma peão. Então se vê claramente aqui a defesa que o Magnus pretendia, e depois de rei H4 parece que não tem mais, e o Magnus jogou bispo C1, que interroga.
Mas o computador joga simplesmente bispo B4. E continua os mesmos problemas aqui, né? Tá bem controlado aqui, né? O avanço do peão. Se torre toma peão, por exemplo, tira o rei e continua puxando o mesmo tipo de contra-ataque que aconteceu na partida. Pode estar ganho, mas não é tão fácil de ver como. Mas depois do bispo C1 do Magnus, ele joga E7. E aí sim tá ganho, né? Não tem agora como parar, né? Por exemplo, se torre E2 ameaçando o mate, simplesmente rei H3, rei G5, não tem mate, não tem nada, faz dama. Torre toma dama, bispo toma dama, rei toma F5, torre toma H7, uma torre a mais aí. Incrível, inclusive como o Magnus jogou. Mamediarov campeão do torneio, surpreendente para muitos. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.